Fala pessoal, eu vou fazer hoje com vocês aqui um hands-on do HTC One, aparelho lançado pela empresa HTC, sediada em Taiwan. Essa empresa colocou um smartphone para brigar de frente com o todo-poderoso, onipresente, onipotente Galaxy S4 da Samsung, que todo mundo já conhece. A HTC não é tão conhecida aqui no Brasil, mas é uma empresa muito famosa lá fora, idolatrada pelo povo de Taiwan, né? Uma empresa de lá. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse belo aparelho que eu trouxe do aeroporto de Dubai. Então, começando, vou mostrar a embalagem que o aparelho vem. Uma bela embalagem que a HTC fez. Não tem nada demais, mas também não tem nada que deponha contra. A embalagem protege muito bem o produto. Tem um design bem clean, agradável. E o produto vem bem assim acomodado nessa bandejinha aqui. Vou desembalar para mostrar para vocês. Então, esse é o famoso HTC One. Tirar do plásticozinho que ele vem. Então, vou começar falando da parte externa do aparelho. Esse aparelho, qual que é a principal característica dele? Ele é feito num corpo de alumínio. Então, se vocês olharem bem, é uma peça inteira de alumínio. Um design muito bonito, bem clean. E é bem fininho, conforme vocês podem estar vendo. E o interessante é que a empresa realmente ela privilegiou muito o design, já que a Samsung continua com frescura de fazer smartphone de última geração, mas num corpo de plástico, né? A gente teve algumas informações que na próxima geração a Samsung vai fazer um design externo mais bonito, com materiais mais nobres. Mas a HTC não foi boba nem nada e mandou bala nesse belo aparelho que vocês estão vendo aqui. É uma peça única de alumínio, né? E vou mostrar um pouquinho primeiramente aqui das conexões que esse aparelho tem. A gente tem aqui do lado uma entrada para cartão SIM card do tipo micro SIM, certo? Temos uma entrada USB aqui embaixo, que serve para conectar o computador e também para ligar no carregador. E temos aqui em cima a entrada para o fone de ouvido, headset, certo? Então assim, um aparelho que não tem muitas conexões. Se vocês repararem, eu não falei nada de entrada de cartão micro SD. Então realmente o aparelho, não sei por qual motivo, a HTC não colocou suporte à expansão de memória. Então a gente tem esse aparelho, ele vem em versões de 16, 32 e 64 GB. Uma vez que você tem essa quantidade definida na compra, você não consegue mais expandir, né? Eu acho um dos poucos pontos negativos que o aparelho apresenta. Então, o aparelho realmente é muito bonito. A gente tem a marca Beats Audio, no qual temos dois falantes aqui na frente. Essa parte de baixo fica o sistema de som do aparelho, que mais para frente eu vou mostrar que é muito bom. Realmente a qualidade é acima da média, né? Então, o sistema Beats Audio, já famoso já com os fones de ouvido da Beats, né? Eu vou ligar para mostrar para vocês um pouquinho do aparelho. Vamos dar um boot aqui no aparelho. O aparelho está inicializando. O primeiro boot não é muito rápido, mas tá bom. Então vamos lá. O aparelho, vamos destravar ele aqui agora, certo? O que a gente vê é uma tela de 1080, né, a famosa 1920 por 1080, e a gente tem exatamente 4.7 polegadas. O que chama muita atenção nesse aparelho é a densidade dos pixels, que são 469 dpi. Então a gente tem uma imagem fantástica. Não sei se na filmagem vai dar para deixar isso bem claro, mas a qualidade da imagem é sensacional, certo? E o tipo de display é um Super LCD 3 com tecnologia capacitive touchscreen, né, 16 milhões de cores. E já temos aqui a segunda geração do Gorilla Glass. É o Gorilla Glass 2, né, feito pela empresa Corning. Então vou mexer um pouquinho no aparelho para vocês darem uma olhadinha. Como vocês podem ver, a transição de uma tela para outra é feita de uma maneira muito suave, não tem engasgo nenhum. Então o aparelho ele conta com uma configuração bem parruda. A gente tem uma CPU da Qualcomm quad-core rodando a 1.7 GHz.
Então uma Qualcomm que seria a Snapdragon, certo? Snapdragon 600, rodando a 1.7, CPU Krait. E temos ainda dentro dessa CPU uma GPU Adreno 320, que vai proporcionar jogos com gráficos bem bacanas, rodando de uma maneira bem lisinha, né? Então, mexendo bem aqui para vocês olharem, o aparelho realmente é muito rápido. No que você clica em qualquer coisinha, o aparelho responde instantaneamente, sem nenhum tipo de engasgo. Então você clica para mudar de tela, vai muito rápido. E a gente tem nesse aparelho uma versão customizada do Android. Opa, que o Skype carregou aqui, certo? Deixa eu até fechar o Skype. A gente tem uma versão customizada do Android pela própria empresa HTC, né, que é o sistema HTC Sense, que eu vou abrir para mostrar para vocês aqui. HTC Sense 5.0. Então, é uma versão levemente HTC Sense 5.0 aqui, certo? É uma versão levemente modificada do Android. Ele já vem de fábrica com o Jelly Bean 4.1.2, né? E já tá para sair um update para o 4.2.2. Então, vocês vendo aqui, o aparelho ele tem algumas diferenças sutis em relação ao Android puro, né? Mas é muito fluido. É uma das customizações mais bacanas que eu achei que já fizeram em cima do Android puro, né? A gente tem tudo quanto é tipo de opção. Então o aparelho realmente é muito bacana. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês da qualidade de vídeo desse aparelho. Eu vou abrir o YouTube aqui, carregar o trailer do filme Star Trek Into the Darkness. O filme tá para sair. Então, vamos ver se dá para ter uma noção da qualidade do aparelho, não só na imagem, mas também na parte de som do aparelho. Vocês podem ver que assim que já começou o vídeo, aqui em cima o íconezinho do Beats apareceu. Vamos pular esse trailer aqui, certo? Então, começando aqui o trailer do Star Trek Into the Darkness. Então, o aparelho realmente tem uma qualidade de imagem sensacional. Vou deixar vocês escutarem um pouco o som aqui. Eu vou parar um pouquinho agora aqui o trailer. Então realmente a imagem, assim, a câmera talvez não capte toda a perfeição, porque eu estou gravando esse vídeo em 720p e a gente está tendo uma reprodução aqui no celular em 1080. Mas é muito rápido, a imagem é muito bonita, a gente tem um bom contraste, as cores são bem vivas, né? Então assim, a HTC fez um trabalho muito bacana no display desse aparelho. O que faz um pouco de falta, a gente não tem um botão Home aqui nesse aparelho. Então, basicamente, para chamar o Home, a gente aperta essa teclinha aqui, e para verificar os processos em andamento, a gente aperta 2 vezes e mostra todos os processos que estão em aberto, bastando clicar em algum deles para voltar para ele. Temos a tecla de voltar aqui do lado. E uma coisa interessante que a HTC fez, ela simplesmente criou como se fosse um Flipboard, aquele aplicativo que muitos devem conhecer, tanto para iPhone quanto para Android, né? Esse Flipboard da HTC, né? Não sei o nome dele aqui. Ele basicamente consegue unir todas as suas redes sociais e você consegue ter todas as atualizações do aparelho nessa tela aqui, com transições bem suaves, conforme vocês podem estar vendo. Não tem nenhum engasgo, né? Então você consegue juntar todas as suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e por aí vai, bem nessa tela do aparelho. Então é muito bacana isso, foi um trabalho muito bem feito, a HTC foi muito feliz nisso. A gente tem a câmera frontal, né, e temos uma câmera traseira. Vou falar um pouquinho de cada uma para vocês. Vou falar primeiro da frontal, que não tem nada demais, é uma câmera de 2.1 megapixels. Sendo que é interessante que essa câmera de 2.1 localizada aqui, ela tem capacidade de gravar vídeo em 1080
1080p e no máximo 30 quadros por segundo. Então, por ser uma câmera frontal, que normalmente é bem modesta nos smartphones, a HTC realmente mandou muito bem aqui. A grande estrela do aparelho, deixa eu apoiar ele um pouquinho aqui, é essa câmera traseira aqui. A gente tem uma câmera que tem 4 megapixels. Mas aí vocês vão perguntar, só 4 megapixels? A gente já vê os fabricantes evoluindo para 8, 10, 13 megapixels. Até aqueles celulares da Nokia que já tem muito mais megapixels. O que a HTC decidiu fazer? Ela apostou numa tecnologia chamada Ultra Pixel. Essa tecnologia faz com que o aparelho tenha uma maior abertura no sensor, na lente, e o sensor capte até 300% mais luz. Ou seja, fotos escuras, o aparelho faz imagens sensacionais. Realmente é fantástica a qualidade das fotos desse aparelho no escuro. No claro, ele vai levar uma leve desvantagem para aparelhos com mais megapixel. Mas lembrando, megapixel não é o que significa qualidade da imagem. Megapixel é o tamanho da imagem. Então, 4 megapixels está de excelente tamanho. E eu tive a oportunidade de ver esse aparelho funcionando em Taiwan, lado a lado com o Galaxy S4. Realmente, as fotos dele à noite dão um espetáculo, dão uma surra no Galaxy S4. De dia, o S4 leva uma pequena vantagem. Nada sensacional, mas leva uma pequena vantagem sim. Então vou mostrar um pouquinho da câmera para vocês. A câmera tem muita opção aqui, né? A gente pode estar configurando primeiramente aqui, alternando entre imagem da câmera frontal ou da câmera traseira, certo? E a gente tem daí diversos modos de captura que a gente pode escolher. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Normal, modo de portrait, landscape, backlight, text, macro, fotos noturnas, tirar fotos com HDR, uma coisa bem bacana, panoramas, certo? Depois a gente tem opções para filmagem. Aqui que tem uma coisa muito bacana, a gente tem possibilidade de gravar filmes em slow motion, filmes com Fast HD gravados a 60 quadros por segundo. E uma coisa mais interessante ainda, a gente pode gravar filme usando a tecnologia HDR. HDR está presente aqui até na filmagem. Então isso vai garantir uma imagem com uma intensidade de luz mais viva. Vai ficar uma imagem muito show, né? E tem muita opção aqui, desde ajustar timer, o crop da imagem, qualidade de gravação, né? Esse aparelho consegue gravar 1080p a 30 quadros por segundo, 720p a 60 quadros por segundo. A gravação é feita em estéreo, certo? E tem um sistema de estabilização de imagem também, muito bacana. Então a gente tem aqui também ajustes de imagem, desde ajustar ISO, white balance, né, o nível de branco da imagem, continuous shooting, que é para tirar diversas imagens simultaneamente. E temos mais opções aqui na câmera, né, desde detecção de rosto, tagueamento geográfico, captar sorriso, certo? Grid, para os fotógrafos conhecem essa opção de grid, travar o foco quando tem vídeo, né? Então assim, tem muita opção bacana aqui. A câmera realmente foi uma aposta muito forte da HTC. O aparelho realmente tem uma câmera animal. E no restante temos um Android que não vai mudar muito do Android puro, né? Mas realmente, você clicou para abrir o navegador, a resposta é instantânea. É muito rápido. Tudo que você clica, vou tentar abrir aqui o Google Chrome. Você clica, o aparelho abre rapidamente, não tem trava, não dá lag, né? Abrir o YouTube, por exemplo, abre instantaneamente. Então assim, esse é o HTC One, aparelho direto de Taiwan, da empresa de lá, da HTC, que chegou para arrebentar o mercado aí. É uma pena que a HTC tenha retirado as operações do Brasil, né? Mas é possível comprar esse aparelho através de eBay ou de algum importador.
Então a gente tem a possibilidade de ter esse belo smartphone na nossa mão. O aparelho realmente é muito bonito. Um destaque negativo que eu sou obrigado a falar, que me chamou muita atenção. Esse aparelho não é assim, ele é selado. Você não consegue abrir esse aparelho para trocar a bateria, certo? Então, se você quiser ter uma segunda bateria, esquece, não vai ser possível fazer isso. Uma outra coisa que é importante mencionar: esse aparelho, se cair no chão, já era. Esse aparelho não tem conserto. Existe um site chamado iFixit. Eles desmontam aparelhos e fazem uma escala de 0 a 10 sobre o grau de reparabilidade do aparelho. Esse aparelho de 0 a 10, o índice de reparabilidade dele é 1. Ou seja, é praticamente impossível desmontar esse aparelho e consertá-lo sem estragar alguma coisa. Então é um aparelho que realmente, quem quiser investir, gaste um pouquinho a mais, coisa de $20, e compre um belo case para proteger esse aparelho, porque é uma obra-prima que a HTC fez. Ele é muito bonito. Vocês veem aqui o botão de volume, aumentar e diminuir o volume lateralmente, né? Mas é uma peça única de alumínio. Então, se o que cair no chão, não tem o que fazer, não tem reparo, não tem HTC no Brasil para arrumar também, e mesmo que mande para Taiwan, dificilmente vai ser consertado. Eles devem trocar por um novo aparelho, certo? Então, o aparelho é um dos poucos pontos negativos. Eu acho que a falta de poder trocar por uma bateria externa, se você ficar sem bateria, certo? No caso, você pode investir, como eu fiz, naqueles power banks. Eu comprei, no caso, um power bank. Se acabar a bateria do telefone, eu tenho esse power bank para alimentar o telefone externamente, certo? Mas, infelizmente, acredito que pelo design do aparelho não é possível abrir, então a HTC teve que sacrificar esse quesito de trocar bateria. E o outro ponto negativo fica por conta de não permitir expansão de memória. Infelizmente, a memória que vem, no caso esse aqui é o de 32 GB, eu não tenho como expandir de maneira nenhuma. Mas eu acho que são poucos pontos negativos perto do todo positivo que esse aparelho tem. É muito bonito. Se você colocar lado a lado com um Galaxy S4, dá até vergonha para Samsung. Realmente dá até vergonha. Não que o Galaxy S4 seja feio, mas o HTC One é muito bonito mesmo. Ele chama atenção por tudo quanto é lugar. Então, pessoal, esse é um pequeno hands-on aqui do aparelho. E vou mostrar rapidinho para vocês o que vem na caixinha aqui. A gente tem conector de USB, certo? Temos o carregador. Tá tudo lacradinho ainda aqui, eu nem abri. E temos fone de ouvido com qualidade bem acima da média, né? Pessoal, então esse é o HTC One. Espero que tenha dado para apreciar um pouquinho desse belo lançamento. Lembrando, se quiser adquirir, infelizmente é Mercado Livre, eBay ou algum outro meio. Se você estiver indo viajar para o exterior, você pode comprar lá. Mas realmente é um belo aparelho, vale a pena. Eu sou fã da Samsung, mas depois que eu conheci esse aparelho, eu infelizmente me apaixonei por ele. Então estou aposentando meu Galaxy e estou indo rumo ao HTC One, smartphone de última geração, que realmente esse veio para arrebentar o coração.